Olá, que alegria e a esperança faça parte da sua vida, também do seu cotidiano. Neste final de semana, precisamente no sábado, a partir das 9 horas, nós estaremos, nós os padres e um grupo também de leigos, fazendo visitas missionárias em toda a região do Teresópolis e Manuel Miller. Então, por isso, nós convidamos você que mora nessa região a abrir suas portas para nós, para que as missões possam de fato acontecer. Deus habita esta cidade e somos convocados a anunciar, fazer com que o Evangelho de Deus possa acontecer em nosso meio. Por isso, então, neste momento, eu convido você a assistir uma pequena entrevista com o nosso arcebispo, Dom Jeremias Steinmetz. Bem, queridos telespectadores de Rolândia, de toda a região, nós estamos aqui já finalizando praticamente esse retiro das Santas Missões Populares em vista da preparação do mês missionário extraordinário. Foi um momento muito bonito, muito interessante. Quero dar destaque, muito especialmente, à presença do nosso querido Dom Mário Spack, bispo de Paranabaí, e que veio nos trazer uma reflexão muito bonita sobre a missionariedade da igreja e a importância dessa missionariedade ser cada vez mais atualizada para os interlocutores dos nossos tempos. Então, eu penso que é mais um passo importante no trabalho da conscientização missionária, para que assim a igreja, especialmente a igreja aqui de Londrina, da Arquidiocese de Londrina, possa continuar dando passos no trabalho da missão. Assim também você que nos assiste, você católico, você seguidor de Jesus Cristo, você também é chamado a ser missionário, você é batizado e você é também enviado para essa grande missão, para que o mundo possa viver a alegria do Evangelho. E agora que você escutou o Dom Jeremias, eu convido você também a ter uma pequena entrevista que nós fizemos com a irmã Maria do Carmo, que esteve trabalhando na África e deixa a você uma mensagem muito importante para as missões. Então, irmã Maria do Carmo, nós estamos aqui no 5º retiro das Santas Missões Populares. Eu gostaria, a primeira coisa é o seguinte: quando a gente convida uma pessoa para ser missionária, primeira coisa que ela tem, Deus me livre, não é? A pessoa leva assim um susto. O que a senhora diria então para as pessoas que são convocadas e que têm um certo medo? Eu penso que o medo faz parte de todo mundo. A experiência primeira que eu vivi foi isso, tremer mesmo, ter medo diante das pessoas, ter que evangelizar. Mas olha, é uma experiência que enriquece muito, porque você superando o primeiro medo, quem sabe como vai reagir, a gente consegue entender que em vez de dar, a gente está recebendo. Essa partilha da fé, eu lembro uma palavra de João Paulo II na Redemptoris Missio, ele dizia que a fé se reforça doando. E eu senti isso na minha experiência. Foi através do agir missionário, a partilha da palavra de Deus e conversando com as pessoas, vivendo com elas, é que realmente a minha fé foi crescendo sempre mais. E hoje, se tem alguma coisa que eu poderia dizer para um missionário, é isso: não deixe de doar, porque a fé cresce somente doando. Irmã, quando foi preciso a senhora deixar o país, né? Porque nossos missionários, grande parte, não farão isso. Mas quando foi para a senhora deixar o país, diz: olha, agora você vai a outras terras. Então eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira, quando teve que ir, quer dizer, a primeira reação, e como foi chegar lá? A primeira reação é o medo do novo, o medo de encontrar novas pessoas numa realidade que você não conhece, não sabe como eles vão reagir diante da tua missão. Mas é a primeira coisa. A segunda pergunta eu já esqueci. A segunda pergunta, você chegou lá. Quando eu cheguei. Bom, os primeiros tempo de adaptação é normal. A gente tem que primeiro ouvir muito, observar muito, para depois entender o que é que você pode fazer. Então, a primeira etapa é essa de observar. Mas depois que você entra dentro de uma realidade, você percebe uma coisa: o ser humano dentro tem as mesmas inquietudes, os mesmos desejos de conhecer Deus, e aí fica realmente uma troca de experiências, cada um no seu mundo. Para mim foi muito bom isso.
Irmã, ouvindo o Dom Mário Spack falando sobre São Paulo, as grandes dificuldades que ele tem, o que a senhora diria para os nossos missionários populares, né, que estão ali na casa, na nossa cidade, que não vão a outros lugares, o que a senhora diria para eles entusiasmar os nossos missionários do cotidiano? A primeira coisa que o São Paulo nos ensina é realmente crer em Cristo até as últimas consequências. É uma questão realmente de fé. A segunda coisa, não ter medo de chegar para os outros e falar de Cristo realmente com convicção e o testemunho de vida. Porque São Paulo dizia, né? Eu não tive medo da fome, da perseguição, eu sofri na carne aquilo que foram as consequências do Evangelho. Nós também temos que ter essa força de ir até o fim na nossa fé, na nossa pregação e no nosso testemunho de vida. Tá certo, então. Então, muito obrigado, irmã. Que Deus abençoe. Então, está aí, então, esse testemunho da irmã do Maria do Carmo, que nos ajuda a dizer o seguinte, olha, coragem, não tenhas medo, Deus está conosco. Ela foi até a outras terras, a outros lugares para levar a boa nova e voltou inteira, tá vendo? Olha, né? Está inteira, não é mesmo? Isso, então, por isso que a alegria e a esperança faça parte da sua vida e sempre te orientando como missionário. Muito obrigado. Que a alegria e a esperança faça parte da sua vida e Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém.